dispenso qualquer tipo de oratória, porque tudo que precisava ser dito, feito, eu acredito que já aconteceu. Mas tem uns pontos, né, talvez a igreja não tenha alcançado aqui quando pula, pelo menos a Luana, pula, aquela pula, parece uma perereca, cara, pula pra caraca. A Luana estava falando aqui sobre a questão que ela leu aquele trecho da passagem de Maria. Deus, ele fala conosco nos detalhes. A obra, entendeu? Deus, ele fala nos detalhes. E só vão alcançar o detalhe, o que Deus está falando, as pessoas que estiverem realmente conectadas com Ele. Não é você estar pregando, profetizando, que aí a mula pregou lá para o profeta, né? Entendeu? Profetizou. A Balaão, a palavra fala que a Balaão, ele via tudo com os olhos abertos, ele via a glória de Deus, o trono de Deus. Todas as profecias que Balaão falou se cumpriu, mas a palavra fala que ele foi um falso profeta. Então, tudo que Deus, ele fala nos detalhes. E se você não lutar para conhecê-lo, se você não lutar para estar sensível ao tom da voz de Deus, as coisas elas vão passar batida por você, e você vai ver os anos passando, e no final você não entra na terra prometida. Correto? A Páscoa, ela foi instituída lá com Moisés para que a libertação do povo do Egito. Correto? E ali, todos aqueles que tinham os umbrais marcados com sangue, o anjo da morte, ele não teve autoridade para ceifar a vida do primogênito. Não teve autoridade. A autoridade somos nós, Deus já nos dera. E nós temos a autoridade de transferir essa autoridade para alguém. Foi o que aconteceu com Adão. Ele não entendeu. Quando Satanás fala para Jesus que se você me adorar, eu vou te dar porque a mim foi dado. Deus, você viu algum momento da palavra Deus dando alguma coisa para Satanás? Pelo contrário, expulsou ele do céu, né? Mas na hora que Adão, ele é vencido naquele momento ali, tudo que era de Adão passou para quem? Então, o teu conquistador, ele passa a ser dono da tua vida. E foi o que Satanás. Por isso que Deus expulsou Adão do Éden. Mas ele expulsou Adão do Éden, não foi somente por isso. Porque ele perguntou a Adão o que aconteceu. A palavra fala que se você não confessar com os teus lábios, não há perdão. Adão jogou para Eva. E Eva jogou para a serpente. Deus sabia o que tinha acontecido. Ele sabe, ele conhece os nossos interiores, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você, o salmista fala, em segredo conversa com teu pai, que o teu pai vai te ouvir. Ele quer ouvir de você, separar um momento com ele, ele quer que tu abra teu coração, e você exponha para ele a tua situação. Não tenta maquiar, não. Teve uma coisa que me irrita, é as pessoas quererem jogar areia nos meus olhos. Cara, pelo amor de Deus, nem fala comigo. Se for para tu querer jogar areia nos meus olhos, nem chega perto de mim, porque é a única coisa que me tira da graça. É querer me dar atestado de burrice, querendo que eu assine autentitique que eu conheça a firma. Aí, é demais, não é isso? Então, o meu pastor, quem conviveu com ele, tinha uma frase que ele usava. Qual era a frase, gente? Seja honesto com Deus. Ser honesto com Deus é você ser honesto com você. Porque o Evangelho nada mais é do que você aceitar o perdão e perdoar. Quando você aceita o perdão
e você aprende. Quando você aprende a perdoar e você aceita o perdão, acabou. A pregação de João é qual? Filhinho, amai-vos aos outros. Não é isso? Só isso. Só isso. Se você perdoar, né, e amar o teu próximo com a ti mesmo, pode pegar a Bíblia e deixar de lado. Porque você já está cumprindo o mandamento. Se você viver com base nesses 2 versículos, você já está cumprindo. O teu lugar no céu, né, já está garantido. Então, é nos detalhes. Então, quando Maria, ela chega com os discípulos, ela olha, por que Maria permaneceu ali no túmulo, né, procurando o mestre? Quando ela leu aqui, o que fala das vestes, dos mantos? O que fala, gente? Cadê a Luana? Luana? O que fala? Não. O da cabeça. A lei do judaica dizia o seguinte: quando a pessoa estava na mesa comendo, né, e os servos só tiravam a mesa não quando os senhores levantavam, quando eles levantavam e jogavam o pano e eles iam embora. Se eles levantassem e dobrassem, deixasse dobrado, ele estava dizendo que ele ia no banheiro ou ia em algum lugar, mas ele ia voltar. Por isso que a Bíblia, ela faz questão de falar que estava o quê? Dobrada. Então, quando Maria entrou, é relato de quem? Do discípulo que Jesus mais amava, né? Mas quando Jesus falou que ele amava mais João? Nos outros 3 evangelhos fala que o discípulo que Jesus mais amava? Não. Quem é que se intitula isso? Entendeu? Foi a profecia que foi dada aqui, o vaso na nossa busca. Profetiza, 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 profetiza. Por que profetizar? Você tem que abrir a tua boca para falar coisa, vitória, proclamar a glória, a grandeza. Jesus, né, foi falado aqui onde ele nasceu, ele poderia ter nascido no palácio, mas se ele nasce no palácio, ninguém ia ter acesso ao palácio, porque ele nasceu num lugar pobre, porque no lugar pobre todo mundo podia ir até ele, correto? Mas quando você lê Apocalipse, o céu é feito de quê, gente? Ouro, prata, cristal, pedras preciosas. Então Deus, ele é grandeza, Deus é riqueza, Deus é poder, mas no Espírito. E quando você busca esta unção, quando você busca o céu ele desce para a tua vida. E quando o céu desce para a tua vida, o que desce? Toda a riqueza celestial. Então aqui na terra você tem uma vida abençoada. Então Maria foi a única que olhou e viu esse detalhe, por isso ela permaneceu ali. E mesmo a palavra falando com o homem, a glória de Deus, poxa, peraí, para quem Deus deu a honra de falar que ele ressuscitou? Para Maria. Porque para Deus não existe homem e mulher. Entendeu? Para Deus não tem isso. Quem fala isso é um homem. E tá bom, é como. Não existe, a Bíblia não fala a Bíblia fala de casamento aonde? Que Deus falou de casamento? Não. Deus falou apenas, não, você e Eva, tu pega a Eva aí, irmão, e povoou a terra. Mas Adão fala, então a partir de agora, né? Quem falou de casamento foi Adão, nego, não foi Deus, não. Está entendendo? Então tem coisas na Bíblia que o homem que ele foi instituindo, porque ele, né, ele queria dar forma, né, ele não queria uma coisa muito bagunçada. Então Deus te dá autoridade de você fazer acontecer. Por isso que o vaso foi usado, profetiza, 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 profetiza. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu lembrei de uma pregação de uns 20 dias, mais ou menos um mês lá no Pantanal, que foi a mesma coisa. Eu falei, caramba, então é isso. Então eu é que vou determinar, eu vou abrir minha boca para proclamar a vitória. Porque quando você proclama a vitória, quando você proclama o poder, o céu ele vem sobre você, o céu vindo, vem tudo de Deus, gente. Vem tudo de Deus.
Aí vem o pastor Hamilton aqui e fala, né, da questão do que a Páscoa como é que é? Ela, como é que falou? Não, a Páscoa, eu não posso passar a Páscoa. Realmente, a Páscoa, ela é para se realizar em comunhão, mas isso não define a tua vitória, porque lá a primeira Páscoa, pelo menos que a Bíblia nos relata, não foi nem com Moisés, foi com Abraão com Melquisedeque. Foi a primeira ali. Mas quando você vê ali Moisés, ele faz aquela eles festejam a Páscoa e o vingador vem, mata todo mundo, e o povo é livre, sai com ouro, com prata, festejando, não é isso? E o que aconteceu com esse povo no deserto? Morreu todo mundo, gente. Eles participaram da Páscoa, entendeu? Mas eles não entenderam o significado daquele ato. E ele, como o pastor foi usado, o interior deles, eles não lutaram para se conectar com Deus, para buscar Deus, para conhecer Deus. Somente Josué e Caleb. E quem é que entrou, usufruiu da promessa? Foi quem? Josué e Caleb. É isso. Então, foi muito bom esses dias, maravilhoso. Pô, eu estou assim, eu não imaginava. E quer dizer, eu não imaginava porque o retiro foi quase cancelado. Cadê a Jaqueline? Aqui. A Jaqueline sabe, é a pessoa que, a Claudileia, ela tem conhecimento de alguma coisa, mas a Jaqueline, a missionária, ela acompanhou todo o processo, né? Pô, eu fiquei mal, gente, eu fiquei mal. Porque tudo dando errado, e ela, não, aposto, a gente vai conseguir. Eu falei, vou conversar com a Vivi, já que a Cláudia não conversa não, a gente vamos orar. Eu, não, caraca, meu, eu vou falar, vou cancelar porque não dá. E ela, não, a gente vai, e entendeu? E ela ali pode falar, entendeu? As pessoas, e ela, por isso que é importante você saber quem você traz para o teu espaço, gente. Porque tem pessoas, né, já houve situações de pessoas falar, não, é melhor a gente desistir. Mas tem aquelas pessoas que te ajudam. Entendeu? E eu falei, não, já que não dá. Aí eu falei com a Vivi, né? Eu falei, pô, Vivi, tá, mas tu falou assim. Aí tu olhou para mim e riu, tipo assim, eu não vou falar nada para ele, não. A Claudileia mandava mensagem para mim, e aí ela, né, não é, que não sei o quê. Ela tentando dar força, mas ela não sabia como o negócio estava. Né? Aí eu, domingo passado, eu falei assim, meu Deus, Senhor, o Senhor tem... Aí foi quem que foi usada? Foi assim, tinha sido usada. Eu vou dar um sinal na semana. Eu falei, caramba, vai acontecer que nada. Aí eu estou pregando e o Senhor, pô, o profeta foi usado, se o Senhor não me der um sinal hoje, não vai ter retiro não. Aí quando acaba, a Thaís me chama lá no cantinho, com o jeitinho dela. Aí eu, Jesus, veio um sinal, mas não era o sinal que eu estava esperando. Não era a resposta que eu estava querendo. Mas eu pedi um sinal, não pedi? Deus me deu, cara. Me deu um sinal, falei, vamos fazer. E na quarta-feira, uma tribulação, né? Aí o Ivan, coitado, na hora do almoço lá, saiu do trabalho dele, a gente vai para Petrópolis e misericórdia. E aqui, e quando ontem eu comecei a ver aqui na hora do almoço, né? Eu desconheci o Hamilton, não conhecia esse lado do Hamilton. Fiquei até quando eu vi brigando, que é o Espírito, gente. Então quando eu vi a manifestação de Deus da maneira que foi, eu falei, caramba, agora eu entendi o porquê de tanta tribulação, porque a glória, a grandeza, a manifestação do poder era algo como nós nunca havíamos vivido, porque o retiro, ela sempre foi no carnaval, e eu
falei assim, copiando, né? Eu copiei. Vamos fazer algo na Semana Santa. Só que o modelo que nós vimos, a Vivi e a Claudileia e a Thais foram lá, elas ficaram apavoradas, né? Ficava até cobre em cima delas à noite, Deus. Aí eu falei, elas, pastor, não dá para fazer esse modelo não. E nós fizemos mais da maneira que era o retiro. Então nós saímos do retiro no carnaval, quando entrava a Semana Santa, e chegou uma hora que tinha outro campo, até então o campo fazia, e o pastor, né, enfim, o pastor falou para que a gente continuasse fazendo. E nós passamos a fazer. E quando houve a separação, nós não conseguimos em momento algum fazer no carnaval. Né? E por causa de toda essa tribulação aqui que nós vivemos, eu orando a Deus, e sempre caía Josias, caía Jeroboão lá sendo amaldiçoado pelo profeta. Aí eu olhava, caía em crônica, caía em rei. Eu falei, cara, vou ter que ler a vida desse rei aqui. Comecei a ler e fui ver que a Páscoa ela era instituída. A Páscoa, durante 76 anos, ela foi realizada de uma forma errada. A partir de Josias, que ela passou a ser instituída conforme Deus havia determinado. Gente, o livro, a lei, foi achado quando eles estavam fazendo uma construção no templo, uma reforma no templo. O livro da lei, alguém escondeu, o livro ficou escondido desde o reinado de Manassés e Amon. O livro ficou escondido quase 70 e poucos anos. Somente quando o livro foi achado, que a profetisa Ruda lá, ela fala, não, diz para esse homem, diz para aquele rei, entendeu? Então ela falou, e ele, vendo aquilo ali, ele sabia que tinha que haver mudança, e houve mudança, mas ela também fala, você vai descer em paz da sepultura, mas Josias não desceu em paz, ele morreu em guerra, não morreu em paz. Mas por quê? Aí você vai lá em Eclesiástico, e a palavra fala, para que eu tenha cuidado, para não antecipar a minha saída desse mundo, para que o fio de prata ele não corte. O que é isso? Mesmo Deus dizendo que Ele vai fazer sinais e maravilhas na tua vida, a conclusão, né, desta profecia, o cumprimento dela, vai estar condicionado a como você estará se relacionando com Deus. E Maria, ela viu isso, é no detalhe, e ela permaneceu. Todos participaram da ceia, mas, no deserto, foram morrendo todo mundo, somente Josué e Caleb. O que eu estou querendo, o que o Espírito Santo está querendo falar com isso? Está sendo bom, está sendo maravilhoso, só que agora, né, nós vamos, cada um, para as igrejas, para os nossos lares, trabalho, vamos viver mais 364 dias, para voltarmos a viver mais 3 no ano que vem, se assim Deus o permitir. Mas Ele está dizendo que tudo isso que você viveu, tudo isso que a ti foi dado, se você não absorver, entendeu? O que é absorver? O bom motorista não é a pessoa que tem uma habilitação, ou que ou tem um bom carro. O bom motorista é aquele que faz do carro uma parte o carro é extensão do seu corpo. Está entendendo? Quando o cara, o motorista, o carro passa a ser parte dele, então ele tem uma habilidade muito grande, porque ele quando muda um barulho, quando surge um barulho no carro, ele fala, tem alguma coisa errada. Qualquer barulho, qualquer mudança, ele entende, é aquele que usa uma arma, é aquele médico, quando ele está lá, ele ouve um bip, né? Ele bota lá o estético, está medindo lá o coração do cara, no barulho do coração, ele sabe que aquele coração está tendo uma arritmia. O cara mede no teu pulmão, respira, conta, ele
pelo som do pulmão, entendeu? Então, quando você faz daquele instrumento, daquele aprendizado, parte de você, então você vai se fazer qual seria a palavra? Você vai fazer, você vai ter uma habilidade muito grande, vai fazer com louvor, entendeu? E Deus ele vai te louvar. Então tudo que nós aprendemos, tudo que nós recebemos, se você absorver e fazer disso parte da tua vida, então o ano que vem, quando nós nos reunirmos, você estará aqui. Com certeza você estará. Mas se foi apenas um momento de emoção, né, um momento de alegria humana, então você vai se perder e Satanás ele vai conseguir te dar uma rasteira. É um fato. É um fato. Porque todos saíram do Egito e somente Josué e Caleb, todo mundo morreu no deserto. E morreu por quê? Porque murmuravam. Morreu por quê? Porque reclamavam. Morreu, entendeu? E não há diferença. A palavra ela é a mesma, ele é o mesmo. O cumprimento vai ser da mesma forma. E por causa disso, né? Porque a vitória, né, não foi quando o sangue de Jesus foi derramado. A vitória ela aconteceu quando? Quando ele ressuscitou no domingo, que é a Páscoa. Nós nunca realizamos uma ceia, né, no domingo de Páscoa. Nunca. Mas a partir de hoje nós vamos fazer o nosso término de retiro. Em cumprimento à palavra, né? Porque aqui, nesse momento, isso aqui é uma ajuda que Deus está nos dando. Nesse momento, vai ser selado tudo que nós recebemos a partir do momento que nós entramos por aqueles umbrais. Infelizmente, muitos foram embora, né? Se anteciparam e não viveram. Mas como a palavra fala, é Deus que separa, Deus que escolhe e Deus que confirma. E Deus é que faz acontecer por causa de nós, entendeu? Então aqui vai ser o selo, a confirmação de tudo aquilo que nós recebemos. Daí para frente vai depender de você. Se você, né, ter por hábito, todo mundo orou de madrugada aqui, todo mundo leu a Bíblia, é só você continuar fazendo isso, hora de madrugada. Ah, pastor, não dá para orar 3 horas da manhã, hora meia-noite, daí hora antes de dormir, ô sacana. Pô, levanta de manhã, lê a Bíblia, né? Ah, mas eu não tenho tempo, faz que nem eu faço, cara. Boto no áudio, né, e vou ouvindo, dirigindo no trânsito, vou ouvindo, e quando eu tenho um tempo, eu pego lá e leio, entendeu? Dá teu jeito, porque eu sei que a gente, né, pelo menos o ser humano ele é bom de imaginar. Quando a gente quer uma coisa, você não precisa nem fazer, mas você imagina, você tem prazer naquilo. Então, pelo amor de Deus, né, que nas coisas espirituais seja do mesmo jeito, cara. Use a tua inteligência, use, entendeu, a sabedoria que o Espírito Santo te deu. Então, nesta hora aqui, será selado tudo aquilo que Deus nos dera a partir do momento que nós entramos aqui. E que você possa valorizar, né? Porque eu acredito que daqui para frente a nossa história ela vai ser uma história diferente.